Salve, salve pessoal! Hoje a gente vai contar como é que foi gravar a história de uma pessoa muito especial, que é a professora de piano Clélia Arruda, mais conhecida pela Renata como Dona Cléulia. Eu também chamo ela de Creia, mas também a gente prefere, quer dizer, eu prefiro chamar ela de minha mãe. Minha mãe, minha sogra. A minha mãe é a sogra dela. Bom, gravar vídeo de depoimento é muito legal. Eu adoro. Porque tem aquele lance do repórter oculto. O que a gente faz? A gente organiza ali a câmera para aparecer só a pessoa e eu fico por trás das câmeras fazendo algumas perguntas que vão guiar essa história. Só que essas perguntas elas servem de diretriz, mas a pessoa conta da maneira dela, com as palavras dela. Quando a gente vai contar uma história, a gente nunca conta da mesma forma, né? Então vai sair muito assim de uma maneira natural e assim do jeito que a gente conversa mesmo. Exato. E só para a gente poder diferenciar, né? Enquanto no institucional, essa palavra é difícil para mim, a gente tem exatamente quais são as palavras que devem ser ditas. Num depoimento, né, numa história contada por alguém, a propriedade dessas palavras são totalmente dessa pessoa que está trazendo a memória dela. E mesmo ela não tem um total controle, porque é como uma conversa mesmo. Então ela vai falando conforme aquilo vai vindo, né? E é engraçado esse lance da memória, porque a memória ela vai sendo ressignificada de acordo com o seu presente, né? Então, Falou historiador agora. então minha mãe contava a história, né, de que ela tinha vergonha de muitas vezes ir para algumas aulas de piano com a mão suja de cera, né? E aí isso são histórias que as mães contam, né, de superação, e ela contava isso pra gente. E a gente esperava que ela fosse contar isso no vídeo, mas ela não contou, né, no depoimento. Ela contou uma outra história que também é muito mais emocionante, muito mais assim, tocante e pô, uma história de graça, né, de amor, de reconhecer outra pessoa, que a gente não vai contar o que é, você vai ter que ver o vídeo. Então, isso que é legal assim, da memória e que a gente vê nos depoimentos, que isso vai sendo ressignificado conforme o presente da pessoa, né? No depoimento, o trabalho de edição é fazer essa junção também. De você, até eu gosto de fazer esse tipo de edição, porque você tem que conectar a fala da pessoa, porque você faz várias perguntas, a pessoa vai falando, nem tudo fica bem amarradinho, mas você tem que amarrar ali na edição do conteúdo depois. Fazer com que aquilo que ela disse se conecte com o que ela disse em outro momento, né? Então é um trabalho legal porque tem esse ar mesmo de conversação, de realidade, não é aquela coisa tão posada, né? E é bom a gente lembrar, né, que a história é de propriedade de quem está contando. Mas quando a gente vai na edição, a gente tem a responsabilidade, às vezes, de potencializar, de dar alguma ênfase específica em alguma coisa, né? Ou de dar um pouco mais de emoção, né, em alguma coisa que foi contada. Cortar o que a pessoa repete, porque tem a repetição também, né? Fazer tudo isso. A gente sempre grava bem mais, né? É trabalhoso fazer depoimento por isso. Você grava ali um tempo e você fica com 30% daquilo, né? E no depoimento, quando você vai fazendo as perguntas, o passado ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí quando você vai para a edição, você tem que colocar a história de uma maneira organizada, né? Porque senão quem vai assistir vai falar, o quê? Onde que está agora? É um trabalho de roteirização pós-gravação, diferente do institucional, como você falou, que é uma roteirização prévia, né? Então aqui é uma roteirização posterior. Então é um trabalho diferente, mas é muito legal também, né? Ele fica muito com essa cara da pessoa mesmo. Sim. Né? E aí eu acho que também é legal de destacar nesse depoimento que como é de uma professora de piano, tinha que ter um trabalho sobre música, né? Então, a trilha faz toda a diferença. A trilha fez toda a diferença para poder a gente conduzir quem está assistindo para a emoção que a gente queria, né? E outros detalhes, como por exemplo, ela está falando de uma lembrança dela, né, de sanfona, e eu nem imaginava que sanfona era tão importante para minha mãe. E aí a gente foi buscar, né, alguma cena de sanfona, a gente encontrou coisas e colocamos. Para representar isso, né? Porque a gente está trabalhando com a memória. Às vezes a gente tem alguns depoimentos, coisas que registram esses pensamentos, essas memórias. E às vezes não, a gente tem que trabalhar ali com outras formas, né? É importante dizer também que existem outras formas de depoimento também. Esse depoimento eu acho que é o que a gente mais gosta de fazer, que é focado mesmo na história ali,
na trajetória de vida da pessoa e tudo. A gente já fez também um outro desse tipo, que foi com a Dona Lourdes, que é a matriarca aí da Casa das Massas, né? Que também é muito legal ela contando a história dela. Mas também a gente pode fazer outros tipos de vídeo de depoimento, por exemplo, pessoas que participaram de eventos ou que compraram produtos, elas podem dar o depoimento falando como foi para elas aquela experiência, aquele produto, né? Mas nada como uma boa história, né? E a gente gostou muito do resultado e a minha mãe postou nas páginas dela e a gente viu de comentário falando que, poxa, eu lembro da tia Estel, eu lembro daquela sua professora, eu lembro dessa história e tal. E muita gente também falando, nossa, eu não sabia disso, né? Então, esse vídeo de depoimento da história, né, da trajetória profissional, é um momento também para a pessoa poder falar sobre coisas que às vezes os clientes, as pessoas que contratam o serviço, às vezes não imaginavam, né? E aumenta a conexão, né? Com certeza. Então, quando você conhece a história de alguém, você se identifica com a luta dela, ou você se identifica com aquela emoção. Você valoriza, né? Todo esse trabalho que está por trás daquele produto ou serviço, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Fiquem aí agora com o vídeo, tá bom? Espero que vocês aproveitem muito. Um abraço. Tchau. Meu nome é Clélia Amaral Arruda. Muitos falam que eu sou pianista, mas o meu forte mesmo sou professora. Tem a paixão, aquele fogo que vem, mas o amor é aquele que faz você permanecer, né? E às vezes muitas pessoas começam com uma paixão, mas isso não se transforma em amor. A minha história, assim, com a parte de teclas, começou da seguinte forma. A minha avó tinha uma sanfona, que até hoje eu não tenho recordações dela tocando essa sanfona, mas eu lembro muito bem dessa sanfona. E certa vez eu andando na casa da minha avó, um dos quartos, essa sanfona estava na cama. E eu era muito pequena, não conseguia jamais carregar aquela sanfona enorme. E ela estava deitada com o teclado, né? E aquilo me chamou muita atenção. Não deu outra, eu ajoelhei e comecei a tocar, mesmo sem som. E assim, aquilo me marcou demais. Então, sempre quando eu olho uma sanfona, eu tenho essa recordação muito forte. Uma tia, a avó, e ela tocava piano muito bem. E nas férias, nós tínhamos o hábito de passar alguns dias na casa dessa minha tia. E quando chegávamos lá, eu, minhas primas, a minha tia dava aula para todas, né, que estavam ali. Era muito legal. Me recordo assim que eu queria demais ser a última. Então, na hora que ela ia fazer o almoço, a minha última aula ela ia fazer o almoço, porque eu ficava no piano. E aí, nós tínhamos aula e tal, e algumas primas aprenderam, mas eu realmente segui à frente. É comum na família, na nossa época, as meninas estudarem um instrumento, né? Justamente por influência dessa minha tia. E aí, a primeira oportunidade que teve em Osasco, de um conservatório público, matriculou-se várias primas, eu lembro muito bem disso. E a minha primeira professora de piano, de uma dedicação, chamava Dalva, muito dedicada, e ela percebeu rápido que eu gostava. Talvez eu não tivesse o grande talento, mas que eu era apaixonada pelo instrumento. Aí eu comecei a estudar, mas eu não tinha piano e muito menos condições de comprar um piano. Meus pais de origem muito simples. Aí essa minha professora falou para minha mãe que tinha que comprar um piano, né? Como comprar um piano? Aí essa professora vendeu um piano para minha mãe. E aí a minha mãe começou a pagar esse piano, meus pais, né? Começaram a pagar esse piano com muita dificuldade, pagou a primeira prestação, pagou a segunda. Foi para outra prestação, minha mãe foi até lá, falou, olha, vou ter que desistir, eu não tenho mais nada para dar. Nós não tínhamos televisão, não tínhamos nada. Fui para a aula, de repente ela me deu um bloquinho de papel, de vários papéis. E eu saí com aqueles papéis e fui para casa, não sabia do que se tratava, né?
Aí eu cheguei para minha mãe, entreguei, a minha mãe virou para mim e falou assim, não pode ser. Ela me deu um piano, né? Então eu tive uma gratidão muito grande e talvez até por isso mesmo eu quis honrar essa atitude dela, né? Parecia que as coisas misturavam meu amor pela música e a responsabilidade de honrar esse sacrifício da família e da minha professora. Fiz faculdade de matemática e me formei em piano pelo conservatório, piano erudito. E depois, pela própria curiosidade minha, eu continuei estudando, fazendo vários cursos. Porque quando você está envolvida com o estudo, às vezes ele se torna um peso, né? Mas depois quanto mais você vai fazendo, mais você vai gostando. Eu comecei a dar aula porque eu gostava muito da aula. Então eu tinha que fazer faculdade à noite. Eu dava aula como professora na época de primeira série, né? E depois eu também tinha os meus alunos de piano. A minha didática vem dessa experiência, desse magistério, da experiência de trabalhar com crianças pequenas, depois do ensino médio e até com formações maiores. Então hoje eu estudo com muita alegria. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ficar estudando e passo esse amor para as crianças, né? Mesmo porque aprendi que a gente só faz isso se você demonstrar que você gosta. Porque se o aluno perceber que você não é apaixonado em estudar, ele também não vai ter motivação. Eu tenho plena consciência de que o piano é muito importante na minha vida, ainda mais agora que eu já estou numa idade bem mais madura, e ele realmente é muito importante. Eu vou envelhecer tocando, os próximos anos tocando bastante, mas Deus está acima de tudo. Claro que a minha família é muito importante, não tenho dúvida se eu tiver que abrir mão, né? Mas realmente assim, é uma paixão. Eu escrevo para os alunos, piano, nossa eterna paixão.